Saladeiras e saladeiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa também o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. E bora lá para o vídeo de hoje, porque semana que vem tem Oscar e hoje a gente vai falar sobre uma das animações indicadas à premiação esse ano, que é Elementos. E eu listei aqui 5 momentos que eu achei, que eu considero incríveis e científicos no filme Elementos para a gente comentar um pouquinho. Mas antes eu quero falar sobre o conceito de elementos que é abordado no filme. A gente tem ali um contraste entre os conceitos que são conhecidos por nós hoje e os conceitos filosóficos, os conceitos mais antigos historicamente falando. Hoje, o conceito que a gente tem de elemento químico é um conceito que foi apresentado à sociedade científica por Dalton. Dalton, ele sabia e ele teorizava que as substâncias do universo eram constituídas por átomos, mas, diferente de Demócrito e Leucipo, que achavam que esses átomos eram todos iguais, o Dalton teorizou que esses átomos poderiam ser diferentes, e as diferenças nesses átomos eram o que de fato geravam diferenças nas substâncias químicas. Então, a ideia de Dalton foi a ideia de que átomos têm características distintas. Ele não sabia ainda muito bem que características eram essas, então teorizava-se que era a cor, tamanho, o aspecto do elemento. Mas ainda assim foi importante para a gente ter a definição de que as coisas são diferentes porque os átomos são diferentes. E aí, a partir disso, a gente tem a noção de elemento químico como se tem hoje na tabela periódica. Mas o conceito apresentado no filme é o conceito de elemento mais aristotélico, porque Aristóteles ele vem de uma escola filosófica que acreditava que tudo no universo era constituído por uma substância única, a arqué. Só que para os filósofos anteriores a Aristóteles, essa arqué simplesmente era o que era, foi criada ou nasceu dessa maneira, ou se formou assim como ela é, e não se transforma. Só que, segundo Aristóteles, essa arqué ela pode se transformar em qualidades distintas. São 4 qualidades: quente, frio, seco e úmido. E, quando ela se transforma nas combinações entre essas qualidades, são gerados os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Esse é o conceito de Aristóteles, e é esse conceito que é abordado no filme. E é interessante que, apesar deles pegarem um conceito de elementos antigo, o que ali nós conhecemos como substâncias, como a água, a terra, né, misturas ou substâncias, são abordados de maneira fisicoquimicamente falando ali, bem interessante. Não é apesar do nome elementos ser um termo aristotélico no conceito que é abordado no filme, a forma como as substâncias são abordadas é uma forma bem atual. Então dá para a gente olhar alguns acontecimentos do filme Elementos de maneira mais observadora, sabe? Com um olhar mais investigativo, e aí a gente consegue tirar muita coisa legal dali. Então temos 5 momentos aqui que a gente vai dar uma analisada, e o primeiro momento um conceito que aparece no decorrer do filme, que é o conceito da chama azul. Os elementos de fogo, eles têm como uma tradição ancestral carregar por onde eles vão uma centelhazinha dessa chama azul, que é quase uma ideia ali meio espiritual, religiosa dos elementos fogo. E aí, quando eles chegam num lugar que é o lar, a casa deles, né, quando eles fixam num lugar, eles colocam essa centelha em uma pira um pouquinho maior, para marcar o território, digamos assim, marcar ali a presença deles naquele lugar. E eu acho interessante isso porque essa ideia religiosa da chama azul existe justamente porque a chama azul é o que nós consideramos como uma combustão perfeita, onde a proporção de combustível e comburente é a proporção perfeita para que a combustão seja extremamente completa. E aí, o que sobra ali de oxigênio, que é o comburente, é excitado, liberando aquela luz azul bonita que a gente vê. E que a gente vê, inclusive, no fogão. Porque o nosso gás de cozinha, não sei se você se lembra disso, mas o gás que a gente utiliza ali na cozinha é o butano. Já ouviu falar nesse cara? É o nosso gás de cozinha, o butano. E o butano é um gás que tem 4 carbonos, é o C4H10. 4 carbonos e 10 hidrogênios, perdão, ao redor desses carbonos, né? A molécula do butano é 1, 2, 3, 4. E aí aqui, ó, tem 3 carbonos para cá, 3 oxigênios para cá, 3 hidrogênios para cá, 2 hidrogênios aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para quem não lembra por que a fórmula molecular é essa.
E aí, na combustão do butano, ele entra em contato com o oxigênio. E aqui a gente pode representar com um pequeno aquecimento, que é aquele... Sabe aquele que a gente faz ali no fogão? Então, um aquecimentozinho para desencadear, para dar uma energia de ativação e essa reação começar a acontecer. Aí a gente tem a produção de CO2 e água. Mas, claro, como a temperatura dessa reação é elevada, essa água ela já sai na forma de vapor, por isso que a gente não vê água escorrendo pelo fogão, né? E aí, olha só, essa reação, perdão, precisa de uma proporção para acontecer. E a gente descobre essa proporção por meio do balanceamento. Aqui, olha, do lado esquerdo nós temos 4 carbonos, então precisamos ter 4 do lado de cá também. Por isso, 4 mols de gás carbônico são produzidos ali. Bom, aí depois a gente pode balancear aqui o hidrogênio. Ó. São 10 hidrogênios do lado esquerdo, e aí se a gente colocar 5 mols de água, a gente terá também 10 mols de hidrogênios do lado direito, multiplicando ali 5 por 2. E aí, por último, fica faltando o oxigênio. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. E aqui, 5 vezes 1, 8 mais 5 dá 13. Como aqui já são 2 oxigênios na molécula do gás, a gente coloca 13 sobre 2, ou 6,5, 6,5 pode ser também, mols de oxigênio. O que nos interessa nessa reação, nesse balanceamento dessa equação aqui? É que para que 1 mol de gás butano seja consumido por completo, a gente precisa de 6,5 mols do oxigênio gasoso, uma proporção ali que precisa acontecer para que a reação seja completa. Se tiver um pouquinho menos de oxigênio gasoso, essa proporção ela já vai estar desbalanceada e aí a combustão é incompleta. Por isso que a chama do seu fogão, se ela estiver meio amarelada, é porque tem alguma coisa errada ali nas válvulas do fogão. De alguma maneira ele não está alimentando o combustível, o gás, com a quantidade suficiente de oxigênio. Então é uma coisa que você tem que dar uma olhadinha. Quando a gente deixa respingar alguma coisa também na chama do fogão, ou cai alguma sujeirinha, alguma impureza, libera uma chama mais amarelada, justamente porque tem outros componentes ali entrando, sendo excitados, liberando energia luminosa, além do oxigênio, que é o caso de quando a gente tem essa chama perfeita. Então, é muito legal esse momento no filme, porque mostra uma coisa ali quase que religiosa para os elementos fogo. Se você considerar que o elemento fogo ele tem ali como o corpo físico um combustível, o comburente na interpretação deles ali, do desenho da animação, né, uma coisa meio transcendental. Por isso a chama azul tem aquele papel religioso, aquele papel mais ancestral ali, que é muito interessante de ver. Bom, o próximo momento é o momento do balão de ar quente, porque como os elementos fogo eles sofrem alguns preconceitos pelos outros 3 elementos, a faísca, que é a protagonista do elemento fogo, ela não conhece muito bem o seu potencial. Então é muito bonito ver no decorrer do filme ela descobrindo que ela pode fazer coisas e que essas coisas que ela faz não necessariamente são agressivas aos outros, que podem ser benéficas. E uma delas é que em algum momento eles precisam ali ver a cidade de cima e ela pega uma lona, amarra acho que uma antena, uma bacia metálica ali e aquece o ar dentro daquela lona. Quando ela aquece o ar, a lona expande e começa a flutuar, igual um balão de ar quente mesmo. Isso acontece porque o volume que um gás ocupa é diretamente proporcional à temperatura que esse gás tem. Então, quando um gás ele recebe calor, a tendência é que ele se expanda. Isso acontece porque, recebendo calor, as moléculas ficam mais agitadas e aí aumenta o que a gente chama de entropia, que é a desordem no sistema. Isso está relacionado com o posicionamento das moléculas no sistema. Quanto maior a temperatura, quanto mais calor, em mais regiões, em mais posições as moléculas podem ser encontradas. Então, por isso que a tendência é que essas moléculas se afastem. E aí o gás ele acaba tendo seu volume expandido, aumentado. Quando o volume é expandido, se a gente considerar que é a mesma quantidade de gás, de ar que está ali dentro, né, da lona, é a mesma quantidade, mesmo número de mols ou número de moléculas, que seja, o volume expandindo, a densidade diminui, chegando a ponto de ficar menor que a densidade do ar de fora. E é por isso que o balão sobe. Muito bonito isso, né, cara? Eu adorei essa cena. É muito bonita. Quando eu assisti... Ih, rabisquei aqui.
De tanta emoção, rabisquei. Quando eu assisti, eu falei, cara, que gênio! Bom, o próximo momento é o que eu chamei aqui de dança das cores, que é um momento ali do filme que eles dois estão passeando e próximo ao que parece ser uma lagoa, uma laguna e tal, a Faísca encontra alguns sais minerais e quando ela toca os sais minerais, ela começa a gerar cores diferentes de acordo com o mineral que ela está encostando. E ela até fala, é por causa dos minerais. Só que tem coisas ali que eu observei que são legais da gente pontuar. Primeiro, a região onde esses sais minerais aparecem, que é um lugar próximo ali ao que parece ser uma lagoa. E a gente sabe que as lagoas elas têm concentrações de sais minerais bem maiores, né, do que rios e oceanos, até também que tem água salgada, mas a concentração da lagoa é bem maior do que a gente tem no oceano, no mar aberto. E aí, as margens das lagoas costumam ter essa recristalização dos sais minerais. Claro que não são esses cristais gigantescos, brilhantes e coloridos que a gente vê numa animação, mas é um desenho. E é legal ver como eles representaram isso. E aí acontece que quando o fogo toca os sais minerais, quando um sal, um mineral, ele é aquecido dessa maneira, acontece de os cátions metálicos que estão presentes nesses sais minerais, que são principalmente os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Por isso que os alcalinos terrosos têm esse nome, porque eles são facilmente encontrados em sais minerais da crosta terrestre. Quando esses cátions são aquecidos, eles recebem energia, os elétrons da camada de valência são excitados ali em cima, ó, tá vendo? Ó? E dão o que a gente chama de salto quântico. Eles dão um pulinho para uma camada mais externa, que é mais energética. E aí, ao retornarem, que naturalmente a ideia é esses elétrons se estabilizarem, a tendência é esses elétrons se estabilizarem, retornarem para a camada de origem, para que isso aconteça, eles precisam liberar esse excesso de energia. E aí esse excesso de energia é liberado na forma de luz. Bom, como cada elemento químico tem uma quantidade específica de elétrons na camada de valência, a quantidade de energia liberada na forma de luz vai ser específica para cada elemento também. E aí, se a gente está falando de uma faixa de energia específica para cada elemento, a gente fala também de comprimento de onda específico para cada elemento, que é o que a gente tem no espectro eletromagnético. Então, cada elemento vai liberar uma assinatura energética em termos de luz. Resumindo, cada elemento fica de uma cor perante a chama. É por isso que a gente tem aquele teste de chama, que é uma parada que a galera gosta muito, é muito bonito, né? O fogo fica colorido. Eu particularmente gosto muito do cobre. Eu acho que o efeito que tem no cobre é bem bacana, né? O efeito da chama no cobre, que fica um verde, um azul meio esverdeado muito bonito. Bom, então essas foram as minhas observações dessa cena, que eu achei genial, achei muito bonita, tanto no contexto do filme quanto no contexto científico. A próxima cena é um pouco desesperadora, que é um momento que a Faísca fica sem fôlego. Tem um momento ali no filme, não vou falar muito especificamente o que está acontecendo para não dar spoiler, mas tem um momento ali do filme em que o Gota tem a brilhante ideia de pedir para uma amiga dele encher de ar ali uma região que está alagada, criar uma bolha, colocar a Faísca ali dentro para eles darem um passeiozinho ali embaixo da água. Genial, né? Genial. Vamos botar o fogo embaixo da água. Mas enfim, é genial até um certo ponto, porque ela queria muito ir ali, eu não vou falar porquê. Só que acontece que quando ela está passeando ali com o Gota embaixo da água, além de aquele oxigênio ali dentro existir ali naquela bolha para ela poder sobreviver, como ela é chama, ela precisa queimar o oxigênio para que a chama continue viva, ela vai diminuindo a concentração de oxigênio, a quantidade de oxigênio dentro daquela bolha. E acontece que ela se diverte tanto ali embaixo que quanto mais emocionada e feliz ela fica, empolgada com o que ela está vendo ali embaixo, mais intensa fica a chama. Isso é legal como eles relacionam a intensidade da chama com as emoções da personagem. E aí ela vai ficando mais intensa, mais brilhante e, consequentemente, para que a combustão ela esteja mais intensa, o consumo de oxigênio ali dentro é maior. Então você repara que a bolha vai diminuindo enquanto ela vai ficando mais intensa. Até que ela percebe que a quantidade de oxigênio que eles achavam que era suficiente para eles passarem ali um bom tempo não é mais o suficiente. Então eles ficam em desespero, precisam sair correndo dali e não dá para o passeio ser tão tranquilo como ele deveria ser. Então é uma cena bem legal que fala sobre essa relação entre o brilho, a intensidade de uma chama com o consumo de oxigênio que está acontecendo ali dentro daquela bolha. E a última cena que a gente vai analisar aqui é uma cena que eu acho particularmente triste, mas é uma cena onde
o Gota, que é o elemento da água, um personagem do elemento água, ele evapora. Chega um momento ali em que os dois eles ficam presos em um lugar isolado, todo fechado, e aí você sabe, um sistema isolado, com dois corpos ali de temperaturas diferentes, esses corpos eles vão trocar de calor até que as temperaturas se estabilizem e se igualem. Só que aí um dos caras é água, então a água tem uma temperatura de ebulição ali um pouco sensível, se você pensar que a outra personagem é puro fogo. Chegando na temperatura de ebulição, ele evapora. E aí, poxa, a gente fica muito triste, o Gota evaporou e tudo mais. Só que o que eu acho genial é a segunda parte dessa cena. Porque ela começa a falar umas paradas que deixavam o Gota muito triste, emotivo. E nisso, o Gota começa a precipitar. As moléculas da água começam a condensar. E, cara, é tão filosófico isso, porque a ideia que parece é que ela está fazendo com que a pressão dele diminua. Ou que a pressão dele seja menor do que a pressão externa, fazendo com que as moléculas de água sejam condensadas. E eu acho isso muito interessante porque a gente tem a ideia de que quando a água evapora, as moléculas estão tão distantes que elas não interagem mais. Só que, na verdade, as interações intermoleculares elas continuam existindo mesmo com a água no estado de vapor, o que acontece também com outros gases. Só que nesse caso aqui, ó, o sistema fechado, o ambiente fechado, facilita ainda muito mais isso. Porque ali dentro ainda estava muito úmido, então tinha gota para tudo quanto é lado, digamos assim, né? Tinha moléculas do gota em todas as paredes e superfícies ali. Realmente bastava ele ter a sua pressão diminuída, ou a pressão de fora aumentada, o que não é o caso, né? A ideia ali filosófica da brincadeira ali do desenho foi que a pressão dele diminuiu. Ou a temperatura dele diminuiu, a pressão externa aumenta, você condensa o vapor, você condensa o gás. Ou se a temperatura do próprio gás diminui, a agitação das moléculas diminui, então ele fica mais calmo. Isso é muito legal, cara. Eu achei genial a forma como eles relacionaram isso com o andamento emocional do filme, da animação. Isso aí foi genial. Então, quando as moléculas elas estão no estado de vapor, distantes, elas continuam interagindo. Tanto é que quando a gente tira uma Coca-Cola geladinha de dentro do congelador e coloca num copinho de vidro, sabe? Para dar aquela... Sabe, né? Você sabe o que eu tô falando. Eu sei que não é muito saudável, mas de vez em quando, uma vez ou outra, quando vai comer uma pizza, a gente libera, não é verdade? Aí você coloca no copinho, e aí o que acontece com o copo de vidro? Ele fica todo molhado por fora. E por que ele fica molhado por fora, cara? O copo tá suando, tá vazando? Não. A gente fala, né? Pô, o copo tá suando, mas o copo não tá suando. Aquele úmido do lado de fora é porque a temperatura ali dentro do copo está tão baixa, mas tão baixa, que quando os vapores de água que existem na atmosfera entram em contato com a superfície do copo, eles automaticamente, instantaneamente condensam e se transformam em líquido. E, pô, é uma baita de uma evidência que tem água na região que a gente está. Tem água aqui, agora, onde eu estou falando, em vapor, e muita água, uma concentração bem considerável para a gente. Tanto é que se qualquer coisa que tiver uma temperatura muito reduzida, se eu pegar agora uma garrafinha super congelada, com o passar do tempo, essa garrafinha vai ficar toda molhada por fora, mesmo ela não estando vazando. Porque justamente a temperatura de dentro faz com que esse vapor de água do lado de fora condense. E é o que acontece ali com o Gota. Diminui a temperatura do Gota, né? Faz com que ele fique mais manso, mais calminho e tal, mais choroso. E aí ele começa a precipitar. E eu achei genial, achei muito bonito, cara. Então esses 5 momentos para mim foram surreais. Foram momentos em que eu assistindo, eu fiquei, caraca, eu preciso falar sobre isso com alguém, eu preciso comentar isso. E pô, eu espero que você assista ao filme e assista agora com um outro olhar. Se você já assistiu, assiste de novo, vê lá quais outros momentos eu não coloquei aqui, vem aqui, comenta que momentos que você achou interessantes, que você acha que tem uma abordagem científica por trás, que a gente pode comentar, que a gente pode trazer aqui. E também, se você não assistiu, vai lá e assiste, cara. Você vai assistir com um olhar bem bacana. É uma animação, é um desenho, mas eu acho que a gente pode tirar coisas boas de todas essas mídias, de todos esses materiais que vem a gente, se a gente souber filtrar, se a gente souber analisar, se a gente também souber aproveitar. Beleza? Então, olha só. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Eu já vou sair daqui para você tirar o print, vou abrir a tela, porque você pode tirar um print desse mapa mental. Ou você pode ir lá no Instagram, @saladatômica, comentar lá no story tomate cereja, comenta tomate cereja no story, e aí a gente manda para você em PDF, em alta qualidade, para você deixar guardadinho aí nas suas pastinhas. Beleza? Beijão, beijo grande, um grande abraço no seu coração, estamos juntos e vamos lá que eu vou sair para você tirar o print. Valeu, print!